parte de la traducción literal. Hablar é falar, decir é dizer. Qual que é a questão aqui? Muitas das vezes que se usa falar em português, em espanhol em realidade utilizamos decir. E eu sempre costumo dizer que na quantidade em que se usa o verbo falar em português, na verdade a gente usa decir. Então, muito provavelmente, você até estou aqui para te ajudar com isso, mas muito provavelmente você esteja utilizando o verbo falar da forma errada. E você está deixando de utilizar, na verdade, o que nós teríamos aqui como o verbo decir. E é isso que eu quero te ensinar hoje nessa aula, o contraste entre hablar e decir. E para começar, eu separei aqui 4 frases, tá? Com as 2 opções, tá? Las voy a leer ahora y después de que veamos las explicaciones, ahí vamos a ver juntos cuál sería la forma correcta. Mas só vai saber aqui quem ficar até o final dessa aula. Ou quem te falou isso? Tá? Qual você acha que é a forma certa? Quem te dijo isso? Quem te falou isso? Aqui no português seria o quê? Quem falou isso para você? Quem falou isso para você? ¿Necesito decir con ella sobre eso? ¿O necesito hablar con ella sobre eso? Que en portugués sería preciso falar con ella sobre eso. Pedro siempre dice de su perro, o Pedro siempre habla de su perro. Que en portugués sería, o Pedro sempre fala do seu cachorro. Dime qué pasó ayer. Ou háblame que passou ayer, que por exemplo, me fala o que aconteceu ontem. Percebe que em português eu facilmente posso fazer essas 4 frases com o verbo falar, mas em espanhol não. Aliás, tem 2 aqui que não são com falar. Vamos ver como que fica então na prática isso daqui. Vamos começar pelo verbo hablar, tá? Que é o mais utilizado, né? Então vou colocar aqui hablar. Quando então é que a gente usa esse verbo aqui? Primeiramente, num sentido de conversar, tá? Sempre que no sentido de conversar, a gente utiliza tranquilamente, tá? Não teria problema, não precisa trocar. Sempre que for no sentido de conversar, você pode utilizar hablar. Quando hablamos, por ejemplo, en relación a idiomas, vamos a colocar aquí idiomas también. Por ejemplo, yo hablo español, tú hablas portugués, hablamos inglés. Cuando es en el sentido de un idioma, también vamos a usar el verbo hablar. Donde está la mayor característica de esto aquí son las preposiciones. Es muy común utilizar hablar con preposiciones, como por ejemplo, hablar de, hablar con, hablar en, hablar por, serían las más de, en, por, con. De, en, por, con. Serían las más comunes, ¿ok? Por ejemplo, para aqui, aí sim. Hablar de finanças, no sentido de conversar, né? De fazer uso da linguagem, certo? Hablar com não sei, hablar com força. Falar, né? O fato de falar com força, preposição com. Hablar en público o hablar en español, preposición en. Hablar por, no sé, hablo por todos quando digo que o espanhol é muito importante. Hablo por preposição. Então, geralmente, quando vem uma preposição, é muito comum, sobretudo essas preposições de, com, en, por, ou, por exemplo, hay outra preposição muito comum que la voy a colocar aqui, sobre, hablar sobre, em relação a alguma coisa, né? Falar sobre alguma coisa, hablar sobre, aí sim, tá? Então, é muito comum usarlo com preposições, ok? E também que seria no sentido de fazer uso da linguagem, se pode acompanhar com alguns advérbios como hablar lento, hablar rápido, hablar alto o despacio, ok? Aliás, despacio pode se traduzir como devagar ou baixo no sentido de volume, tá? Então, en estos casos vamos a utilizar el verbo, En estos casos vamos a utilizar el verbo hablar, tá bom? Tirando isso, a gente usa o verbo decir.
o decir é quando a gente está mais, tipo, quando a gente tem algo específico. Talvez esse seria um bom resumo. Quando é algo específico, com referência a algo, se usa mucho para, por ejemplo, lo que es contar, relatar, opinar. Estoy resumiendo aquí para que quede más claro. Y siempre tiene generalmente siempre tiene complementos. Por eso que siempre es algo más específico. Por eso lo que aquí hago, específico, con referencia, que se opina, que se relate, que se cuenta. Vamos a ver entonces cómo fica, por ejemplo, esas primeras frases que eu trouxe aqui. Vamos aquí con esta, mira. Necesito decir con ella sobre eso. O necesito hablar con ella sobre eso. Necesito, dos, dois, con. Con é uma preposição. Eu falei aqui que geralmente com a preposição com a gente usa hablar. Então, necesito hablar, porque no sentido de conversar, né? Com a preposição com me dá o sentido de conversar. Conversar. Hablar. Necesito hablar con ella sobre eso. Aquí necesito decir con ella, ya estaría errado mesmo. Pedro siempre dice de su perro, o Pedro siempre habla de su perro. Pedro siempre, preposición, de. Entonces Pedro siempre habla de su perro. No sé, de uma conversação, né? Como eu falei aqui, conversar. Dime qué pasó ayer. O háblame qué pasó ayer. Dime qué pasó ayer. Aquilo que aconteceu ontem. O que aconteceu ontem. Aqui estou sendo mais específico. No sentido de me conta algo específico. Então aqui é dime que passou ayer. Rubem, mas em português eu poderia falar assim, me fala o que aconteceu ontem e me diz o que aconteceu ontem. Sim, mas em espanhol você só pode usar decir e não falar que passou ayer. Não faz sentido isso para nós, né? Não faz sentido. Por mais que os verbos se traduzam como falar, hablar e dizer e decir, o uso é outra coisa. Na parte prática é outra coisa, tá? Quem te dijo eso? Ou quem te habló eso? Quem que falou aquilo? Aquilo é algo específico. Quem te contou, quem te relatou sobre aquilo, né? Fazendo referência a algo específico. Então, quem te dijo isso? Quem te falou isso? Mas você falou e hablar? Não. Por ser algo específico, contando e relatando isso, quem te dijo isso? Mira aqui. Pedro sempre habla de su perro. O Pedro sempre dice la verdad. Essas duas frases em português seriam como falar, Pedro sempre fala do seu cachorro, o Pedro sempre fala a verdade. Aqui em espanhol não. Pedro sempre dice la verdad, porque la verdad es algo específico. Tá? Então, sempre que consigo um complemento específico, no sentido de contar, relatar ou opinar, dime que te parece lo que passou ayer. Mira, dime, ¿qué te parece? Dime, me conta, opina comigo. O que? Especificamente o quê? O que aconteceu ontem. Então, se eu pudesse resumir, tipo assim, 1000% isso daqui. Hablar no sentido de conversar. Decir é sempre quando é algo especificamente. Tá? Aliás, vou te dar um bônus aqui. Quando tem alguém que vai viajar para um país que fala espanhol, uma das perguntas mais comuns é como é que fala, sei lá, faca em espanhol? Sei lá, está num lugar, como que fala faca em espanhol? Como que fala maçã? Como que fala, sei lá, como fala caixa eletrônica em espanhol? Né? Você quer fazer essa pergunta, você quer saber como que fala em espanhol. Essa pergunta aqui, como se habla, como se habla faca en español? O ¿cómo hablas faca en español? Gente, essa pergunta está errada, porque você está fazendo referência a uma coisa específica, que é uma palavra, né? Está fazendo referência a isso, faca. A pergunta correta é ¿cómo se dice tarará en español?
Essa é a pergunta certa, é a pergunta que vocês vão fazer. Toda vez que vocês quiserem perguntar uma palavra para um nativo e tal, a pergunta é como se diz, né? Como é que fala? Como se diz? Ah, mas falar não é falar. Na tradução sim, mas na prática, no uso, é outra coisa. Pois é, muita gente não sabe isso, mas espero ter passado isso da forma mais prática possível para